Olá, meus amigos, muito boa noite a todos. Esta é uma apresentação sobre o grande problema que afeta a saúde de praticamente 95% de toda a população. E eu não estou exagerando, é de fato um problema que afeta 95% de toda a população. Em cada 100 pessoas, 95 pessoas têm prisão de ventre. Eu sou o professor Dr. Jean Alves Cabral e estou aqui entrando nesse momento com vocês para uma reflexão sobre essas questões. O nosso site teve uma mudança, ele agora é professorjean.com.br e o nosso segundo site é naturologiaclinica.com.br. E essa marcação importante aqui ao vivo para que todos fiquem sabendo. Vejam, aqui na tela eu tenho uma exposição intitulada assim, Clareza sobre Munctórios, quinta parte de 8, envolvendo o que nós chamamos de sistemas de eliminação de toxinas. Esse material que vou apresentar agora faz parte do conjunto de materiais que eu utilizo para um pequeno seminário com 8 aulas, onde eu exponho o que são emunctórios e a importância dos canais de saída de toxinas do corpo para manter o corpo em equilíbrio permanente. E aqui, nesse momento, o sistema intestinal será objeto de nossas considerações, porque o tema que eu tenho para expor envolve a problemática relacionada à prisão de ventre. Sem delongas, vamos diretamente aos aspectos essenciais. O primeiro grande ponto é entender a estrutura gastrointestinal. Aqui nós temos, numa imagem, uma representação de todas as peças que estão envolvidas no processo gastrointestinal. Desde a boca, onde a glândula parótida e a glândula sublingual vão interagir com o alimento, vai descer pelo esôfago, vai chegar no estômago, e o processo digestivo estará em curso, em desenvolvimento, e diante dessa dinâmica, diante desse processo, o que acontece? O alimento lentamente vai entrando para o duodeno, e conforme ele vai entrando para o duodeno, para depois ser lançado no intestino delgado e no intestino grosso e seguir viagem, ele vai receber uma série de substâncias especiais que vão vir da vesícula biliar, do fígado e do pâncreas e da própria parede do intestino. Então, nessa primeira representação, a estrutura gastrointestinal rapidamente exposta. O intestino delgado participa do processo de absorção dos nutrientes. O intestino grosso é a porção do sistema digestório responsável pelo importante processo de absorção da água, o que determina a consistência do bolo fecal. Deixa eu ver se voltou aqui a minha imagem. Voltou. Sempre que eu tenho uma interrupção, isso acontece. Vamos lá. Ciência. Então, o sistema digestório é responsável pelo importante processo de absorção da água, o que determina a consistência do bolo fecal. É a parte final do tubo digestivo e possui rica flora bacteriana. Muito bem. O intestino delgado, ele é o segmento mais longo do trato intestinal, do TI, trato intestinal, abrangendo cerca de 2/3 do total, aproximadamente 7 metros numa pessoa adulta. A função de absorção e secreção é dividida em 3 partes. Ele tem a parte do duodeno, depois vai vir o jejuno e depois o íleo, isso no intestino delgado. Avançando, o duodeno, como vocês podem observar na gravura, porção superior em forma de C,
possui as glândulas de Brunner, secretam substâncias ricas em bicarbonato para neutralização do quimo e possui o ducto biliar comum, pelo qual é secretado a bile e secreções pancreáticas e mede em torno de 26 centímetros numa pessoa adulta. Ele é bem curtinho. Esse processo que estamos aqui acompanhando, ele é essencial para entender o problema da prisão de ventre. Por isso eu tenho que primeiro mapear o sistema, para depois entender prisão de ventre. Muito bem. No processo digestório, as glândulas intestinais secretam muco, que é uma proteção, um líquido, uma gosma, brota dentro da parede dos intestinos. E também ele projeta para dentro do intestino hormônios que são neuroreguladores da motilidade e eletrólitos e enzimas. Tudo isso é produzido pelo corpo. E, obviamente, isso depende da alimentação, de uma série de fatores que é maior cuidado. Esse intestino, dentro da sua plataforma interior, recebe secreções do pâncreas, do fígado e a vesícula biliar, neutralizam o suco gástrico. Então, essas secreções que vêm do pâncreas, do fígado e da vesícula biliar, neutraliza grandemente a ação corrosiva do suco gástrico. Nós dizemos que emulsificam lipídios, projetam o processo da amilase, da lipase, da tripsina e auxiliam na digestão. As contrações para impulsionar o conteúdo, o bolo alimentar que está descendo em direção ao cólon, é chamado de peristalse. E esse movimento vai provocando uma grande mistura ao longo de todo o processo dentro da estrutura digestória. Nós chegamos, então, no ponto central para a aula de hoje, que são as vilosidades intestinais. Nesse desenho que está aí na tela, nós vemos que o alimento é ingerido em forma de lipídio, proteína e carboidrato, e eles são quebrados ao longo do processo da digestão, que já mencionamos, e vão sendo quebrados quimicamente, derretidos, para se tornarem partículas absorvíveis no processo de digestão. E onde é que isso vai acontecer? Vai acontecer nas vilosidades intestinais. Dentro da parede interna do intestino, nós temos pequenos microgominhos, como se fossem pequenas bolinhas, poros bem pequenininhos, que se chamam vilosidades intestinais. Essas vilosidades são projeções digitoformes que têm por função produzir enzimas digestivas e absorver os nutrientes. Esse ponto é muito importante entender, porque e nós vamos mergulhar com maior detalhamento nisto, é aqui aonde o corpo humano absorve nutrientes. O corpo humano não absorve nutrientes em nenhum outro lugar. É no intestino. É nesse lugar onde o trabalho é feito. E ele tem 7 metros, 8 metros, 10 metros, dependendo de cada pessoa. Bom, dentro dessa estrutura, além de se captar lipídios, proteínas, carboidratos, que são quebrados para se tornarem microscópicos e serem absorvidos por estas vilosidades, também vitaminas e minerais, que não são digeridos de maneira mais simples, aqui são absorvidos de maneira inalteradas. E a absorção de grande quantidade de água também é feita pelas vilosidades. Toda absorção o corpo chupa os nutrientes através da água que está misturada com esse alimento e os alimentos estão quebrados microscopicamente e assim eles são para a corrente do sangue, diretamente para o sangue. Aqui vocês têm uma representação na tela de como seria, né, um intestino saudável e que, por hipótese, alguém conseguiu ligar uma luz dentro dele. Então, imaginando aqui por esta gravura
que alguém ligou uma luz dentro do intestino, ele vai aparecer microscopicamente as paredes profundas, né? Ampliado bilhões de vezes aqui, milhões de vezes, vai aparecer aí as vilosidades intestinais. Aqui, uma outra representação, já com a presença de bactérias e de diversos micro-organismos que flutuam na parede das vilosidades intestinais. Aqui uma outra representação da presença de bactérias sobre as vilosidades do intestino. Aqui numa outra representação, nós temos à direita, na gravura, as bactérias e os micro-organismos que são presentes no intestino, ele é hipercarregado disso. E aí você tem as vilosidades numa representação mais ampla. À sua direita, na parte baixa da tela, você vai ver escrito microvilosidades, que são furinhos menores que estão nas vilosidades. Ok? E aí, por dentro de cada gominho desse da vilosidade, você tem um fio linfático, um fio arterial e um fio venoso. E você também tem um fio de nervo em cada um deles. São bilhões de vilosidades e microvilosidades são trilhões. E isso dentro da parede inteira de aí 7, 8, 9 metros de intestino é onde se capta o nutriente e joga direto para a corrente sanguínea. Ainda uma outra representação, numa gravura, para se entender, obviamente, de maneira breve, o que eu acabei de mencionar. À sua direita, na tela, você tem uma representação de cada vilosidade e na parte esquerda do desenho, da gravura, na parede do tecido do intestino. Então, o intestino é como um tubo, certo? E na parede desse tubo, virado para o interior do intestino, estão os gominhos que nós chamamos de vilosidades, como está aqui na gravura representativa na tela. Isso é muito importante entender, porque a nutrição ela acontece aqui. E se essas vilosidades não são mantidas em bom fluxo de entrada de alimentos e saída de fezes, prisão de ventre, que é o assunto da aula de hoje, então esse intestino, nessas vilosidades, vai estar sobrecarregado de comida podre, parada, fedendo e virando viveiro de bactérias e infectando a corrente sanguínea. 95% da população inteira tem prisão de ventre. Então, isso aqui não é um assunto qualquer. Este é o assunto mais supremo que existe para quem atua na área de medicina natural, de terapias naturais. Não tem como ter um sangue limpo se essas vilosidades estiverem carregadas de fezes, de merda, de podridão parada. Se você tem a barriga grande, inchada, você está cheio de cocô podre parado dentro de você. Tem que entender esse assunto e resolver. Porque enquanto eu estou falando aqui, neste exato instante, cada fiozinho aqui, cada gominho desse, está puxando ácido tóxico podre dessa comida velha parada no teu intestino e que não está andando. E isso, obviamente, acontece por uma série de fatores que já vamos discutir. Por que é que acontece a prisão de ventre? Bom, passamos pelas vilosidades, chegamos então ao intestino grosso. Porque aqui eu falei do intestino delgado, onde estão aquelas vilosidades todas. Ora, mas então tem fezes lá no intestino delgado? Não, as fezes estarão no intestino grosso. O problema é que se o que está no intestino grosso não sai, o que está na parte de cima não desce. Entendeu agora a lógica? É muito simples, é um tubo. Se o tubo está entupido na parte de baixo, como é que você quer que desça? É igual um cano aí da tua casa.
aí numa pia qualquer. A pia está entupida, você está ligando a água e a água não desce. Claro, está entupido lá embaixo, você tem que desentupir, tem que soltar aquela coisa braba que está lá embaixo. Aí aqui é onde entra o intestino grosso, que tem as 3 grandes partes, muito bem conhecidas, que é o cólon ascendente, o cólon transverso, o cólon descendente. E aí numa quarta parte, que é a área do reto e do ânus. Muito bem, dando celeridade, avançando um pouco, dentro do intestino grosso você também tem vilosidades, ok? Numa escala um pouco mais esparsa, mas elas também estão lá. E você tem diversos outras estruturas. Eu não quero entrar em anatomia com detalhes, porque o meu tempo é curto e o meu alvo é falar de prisão de ventre. Mas, o dentro do intestino grosso, você precisa que haja fluidez. Ele tem que eliminar as fezes. Ele vai absorver muita água pelas suas vilosidades. Aquele alimento que está chegando no intestino grosso vai ficar mais sólido e, evidente, vai haver uma absorção maior da água, ele vai ficar mais seco para exatamente virar um bolo que possa ser expelido. Acontece que as pessoas que têm prisão de ventre, é aqui que a coisa fica complicada. Bom, eu mencionei que nós temos as vilosidades puxam os nutrientes que estão por dentro do intestino, e isso que está dentro do intestino é puxado direto para o sangue. Aqui nesta gravura, você tem uma visão, obviamente alegórica, em desenho, né? Não é exatamente o corpo, mas dá para ter uma noção de como os fios de sangue arterial e venoso estão conectados ao intestino grosso. Está conectado em tudo, intestino delgado, fígado, pâncreas, em todo lado. Mas o meu tema é prisão de ventre, então meu foco é no intestino grosso. E você pode perceber, por esta exposição, conforme está aqui, os fios de conexão, fios azuis e fios vermelhos. E você está vendo a aorta passando ali por trás, ali atrás vai passar a veia cava, essa estrutura toda está ali. Aqui uma representação do peritônio. O que é isso que você está vendo aqui? Aqui nessa representação, tiraram o intestino todo fora, tiraram todos os órgãos fora, nesta imagem, que é, obviamente, uma imagem obtida de um cenário de um corpo humano que está numa sala de anatomia, e aqui está apenas o peritônio. Peritônio é isso aí que você está vendo, essa membrana, você está vendo que é uma espécie de couro que cerca o abdômen todo. Então o intestino fica dentro disso que você está olhando aqui. Mas aí dentro também ficam muitos outros órgãos. Não vamos tratar desses detalhes agora, porque eu quero ir para a prisão de ventre. Peritônio, está aqui uma visão objetiva dele, que fica na região abdominal. Ó, aqui você tem uma outra figura que mostra a região inteira onde o peritônio está alojado. Entenda, de novo, o intestino, isso que você está vendo aqui, intestino grosso, o intestino delgado, o intestino inteiro, ele fica dentro desse negócio aqui chamado peritônio. E aí quando você olha para o sujeito que está na sua frente, eu estou sentado aqui, olhando de frente para a pessoa, vendo a barriga, e a barriga dele, aqui a região do abdômen, está aí o peritônio. E aí você vê aquele barrigão enorme, aquele bucho enorme. O peritônio está dilatado, o peritônio está inchado. É por isso que você vê o sujeito com aquela barriga enorme. Por quê? Porque essa membrana aqui, que você está vendo, obviamente, aqui é um corpo de um defunto, claro, e naturalmente aqui tiraram tudo de dentro e deixaram só o peritônio para que se possa estudar e entender. Esse negócio aqui é elástico e ele vai acumulando gordura, vai acumulando de tudo. E é cheio de água e transudato e sangue que circula. Aqui é uma representação, você está entendendo. Então, um camarada com barrigão,
ele precisa se perguntar por que o peritônio dele está dilatado. Está dilatado porque dentro do intestino está cheio de comida podre, velha, parada. E aí o peritônio tem algumas funções muito especiais que protegem o corpo para que aquela sujeira pútrida que está lá dentro não entre no sangue e mate a pessoa. Embora em muitos cenários ele não aguenta. E aí o sujeito fica infectado. Toda doença que aparecer no corpo de alguém tem a ver com o intestino. E o peritônio não aguentou segurar a acidez pútrida, o lixo tóxico que está dentro do intestino. Como é que fica assim? A comida louca. O povo come comida louca, não tem planejamento de nada, vive na doida, e aí a barriga fica cheia de cocô apodrecido e misturas loucas, e bebe uísque, bebe cerveja, come um churrasco, mistura pudim, e vai, isso vira uma vala podre. E essa desgraça provoca a autointoxicação. O que eu estou mostrando aqui não tem como fugir, porque isso aqui é anatomia. Isso não é minha opinião. Não é minha opinião. É só pegar o Atlas do corpo humano e estudar. É só entrar na rede, pega aí qualquer inteligência artificial e pergunta qual é a função das vilosidades intestinais. Ele vai dizer que é nutrir o organismo, puxar os nutrientes e jogar no sangue. Certo? E se a vilosidade estiver tudo entupida de cocô apodrecido e de ácido podre, como é que fica? Ela vai puxar o que tem. Ela vai chupar para o sangue o que tiver. Ela não vai puxar uma coisa que não tem. E aí onde está todo tipo de doença, todo. Eu tenho diabetes, tá cheio de merda podre no corpo. Eu tenho fibromialgia, seu intestino tá todo podre. Eu tenho dor de cabeça, intestino podre. Eu tenho um problema na pele, intestino podre. Não importa o diabo do problema que for. É um cisto no ovário, é uma bolota no inferno do corpo, não interessa. Tá cheio de podridão no intestino. Não existe. Eu concito a todos a lerem o livro A Medicina Natural ao Alcance de Todos, de autoria de Manuel Lezaeta Acharan. E ler ele assim, pega esses dias do carnaval e lê ele de ponta a ponta, numa tirada. Começa 8 da manhã e só termina quando terminar. Você vai ter a visão inteira. Você vai compreender a profundidade. E isso que estou apresentando tem a ver com a minha vida, com a sua vida. Porque se eu não cumprir com inteligência os cuidados de saúde, eu fico doente também. Eu não sou melhor do que ninguém, não. O meu intestino é a mesma coisa que esse aqui. E se eu danar comer loucuras por aí, eu vou me arrebentar. Como qualquer um. Então não é uma questão de opinião, é uma questão de fisiologia, de anatomia e fisiologia orgânica. Veja só, aqui novamente o peritônio, cortado o corpo humano na lateral, para você perceber que ele tem conexão com tudo. Ele vai encostar no fígado, ele vai encostar nos rins, vai encostar no baço, vai encostar em tudo. Aqui numa outra representação lateral, ele está desenhado na cor verde. Aqui na imagem, o peritônio é o que está em verde. E você vê que ele vem até aqui um pouco em cima no fígado. Ele não chega a cercar o fígado todo, mas uma boa área do fígado ele ainda cerca, chegando até próximo da região do peito, do tórax. E ele vai descer até bem aqui próximo da região já da pelvis. E o que tiver dentro ele vai circular e proteger. O peritônio tem um papel importantíssimo. Aqui, ainda o peritônio, mostrando que ele vai proteger, como você está vendo aqui, ó, ele cerca, o peritônio aqui ele está nessas linhas amarelas, abaixo do estômago. Nessa gravura, o que está em amarelo aqui é o peritônio. Ele está embaixo do estômago e já iniciando a proteção do intestino. Essas costuras são criadas por alguém chamado o Deus Todo-Poderoso, o Criador do céu e da terra. Porque tudo isso que você está vendo aí começou com a gotícula de espermatozoide que encontrou um óvulo no ventre de uma mulher.
e aí vira um ser humano inteiro com toda essa complexidade. E só estou enfatizando aspectos do intestino, porque me interessa a questão da prisão de ventre, objeto de nossas considerações hoje. Aqui ainda o peritônio, numa demonstração, aqui no centro você tem como se fosse o tubo do intestino, que é a víscera, e ao redor você está vendo como é que o peritônio é essa capa que vai proteger. Entre a víscera do intestino e a parte alta do peritônio, tem um espaço entre eles. E esse espaço pode se encher de água, gordura, e virar essa barriga medonha que a gente vê o povo andando por aí com ela. Agora, também pode ficar essa barriga tanquinho, que a gente também vê por aí a galera também caminhando. Depende muito de como cada um se cuida. Bom, aqui agora cortaram de frente o abdômen do sujeito, para você ter uma ideia, o peritônio que está em amarelo, à sua esquerda da tela, tendo uma visão da circulação central do corpo, o rim direito e esquerdo está aparecendo, e naturalmente que tiraram nessa gravura os intestinos praticamente todos, deixando só a parte final, que está na parte baixa, onde você vai ver aqui o sigmoide, já o final do intestino grosso. Então, veja, imagina o intestino grosso e toda essa estrutura dentro do intestino, e tudo isso que eu estou mostrando aqui, por dentro do intestino, resto de carne, arroz, feijão, macarrão, café, chocolate, refrigerante, bebida, tá tudo misturado, que o cara comeu. Aí virou um caldo, uma sopa, virou um bagulho. E esse negócio está dentro do tubo do intestino e o camarada não consegue fazer cocô, jogar para fora. Esta porcaria vai infectar tudo isso que você está vendo aqui na tela. Tudo isso que eu estou mostrando vai chupar pelas vilosidades, tá certo? Pelas vilosidades, ó, não pode esquecer. Ó. Aqui, ó. O intestino é assim, por dentro é isso aqui, cheio do gominho. Esses gominhos aqui tem dentro deles fios vermelhos, azuis, de sangue. Ele chupa os nutrientes. Mas se não tem nutrientes, o que é que ele está puxando? Tá puxando ácido. Ácido de quê? Dessa mistura doida aí que o povo anda comendo. Para pensar o que é que você anda comendo e você vai entender por que é que você está doente. Ah, o que é que eu faço para resolver meus problemas? Tem que limpar o seu intestino. Mudar a alimentação. Simples assim. Agora note, até aqui na nossa exposição, passou o peritônio, de novo aqui, ó, novamente mostrando para vocês a posição do peritônio no abdômen, certo? Aqui você tem o peritônio de novo, tá vendo aqui a imagem? E aqui, obviamente, a representação do bonequinho de uma mulher. Você está vendo que tem os seios, a posição dos seios, o peritônio vai se conectar com o diafragma e vai chegar até a parte alta. Olha aí, o peritônio é isso que está sombreando os órgãos, certo? Tronco celíaco. Espera aí. Eu tenho bons minutos. Muito bem. Aqui o tronco celíaco, ou seja, como é que a circulação de sangue acontece no miolo do corpo e o peritônio está cercando tudo isso. Aí você tem o tronco celíaco, que é onde você tem o ponto de maior distribuição de sangue entre a parte de cima e de baixo do corpo. Ele é o centro do corpo. É por onde vai subir o sangue para verter para toda a parte de cima e, obviamente, para toda a parte de baixo do corpo. Aí você tem a veia cava, a aorta, enfim. Aqui, vasos sanguíneos e linfáticos conectados. Ó, e o intestino delgado passando aqui, ó. Os vasos linfáticos estão nos fios amarelos, conectados aos fios vermelhos. Tudo isso é junto e misturado, viu, galera? Aqui, novamente, ó, conexões venosas. O sangue que vem das pernas, subindo para o coração, vai passar por esses fios azuis. Aqui é uma representação, sempre entenda isso. E esse sangue vai puxar o que tiver de toxinas dentro do intestino grosso. O sangue que está subindo, conforme ele vai passando aqui, o que tiver de nutrientes dentro do intestino grosso e do intestino delgado, ele vai puxar e vai levar direto para o coração. E aí isso vai disseminar para todo lado. Professor, nasceu aqui
uma bolota, um furúnculo, tudo isso nasceu porque o sangue puxou do intestino grosso o lixo pútrido da comida podre parada dentro do intestino. Simples assim. Isso não é ensinado em lugar nenhum. Porque se você resolver isso aqui, você não precisa viver usando medicação. O problema é que tem pessoas que estão tão intoxicadas que se tirar a medicação hoje, morre amanhã. Porque está totalmente dependente. Porque ela virou uma bolota gigantesca de acidez. Então isso leva tempo, em muitos casos, vai ter que mudar a alimentação aos poucos, com paciência e lidar com a prisão de ventre de maneira estratégica. Aqui a circulação arterial do abdômen nova, agora o sangue que vem do coração descendo e indo em direção às pernas. Então esse sangue vem descendo, passa aí, ó, de novo pelo intestino delgado, intestino grosso, e quando esse sangue vai descendo, ele vai chegar na parte abaixo do intestino, ovários, útero, próstata. Aí se o intestino por dentro tá cheio de merda, bosta, podre, cheio de comida velha, apodrecida, do cheiro do peido fedorento que um cara solta. Você soltou um peido aí podre, fedendo. Seu sangue está carregado desse ácido, dessa toxina. Por quê? Porque já mostramos aqui, lá de novo, as vilosidades intestinais captam, como está aqui, ó, já mostramos, só para reforçar, para ninguém ter dúvida, vai puxando pelas microvilosidades as substâncias. Imagina essas vilosidades tudo tapada com um monte de fezes impedindo o bom funcionamento dos órgãos. Então isso vai vertendo, ó, tá aqui, ó. Tá vendo aí, ó, a representação de novo. Irrigação abdominal. Como é que o sangue flui por dentro da estrutura intestinal? Desse jeito aí, ó. Os fios azuis e os fios vermelhos. O que está dentro do intestino, o sangue vai chupar para dentro do sangue. E aí o sujeito fica 4 dias sem fazer cocô, 3 dias, 10 dias, e quer saúde. Aí corre para um hospital, quer tomar um remédio para aliviar os sintomas. E a barriga carregando 7, 8, 10, 20 quilos de bosta, de merda, pela rua. A galera dá risada. Eu acho isso uma calamidade. O intestino devia de ser um esgoto, virou uma fossa. Um monte de gente andando na rua nessa situação. Por que isso acontece? Vamos aqui, ó. Aqui aí vai piorar a coisa. Não, piora. Aqui está a coluna, você está vendo aí a coluna vertebral? Consegue perceber à direita os fiozinhos brancos representativos da coluna. Agora tu imagina à sua direita, tá os órgãos, o intestino foi tirado, obviamente, daquela posição ali, para poder mostrar as peças lá no fundo, tá aí a coluna. Mas aí, ó, de novo a coluna, e agora tá o intestino. Agora tirou peritônio, tirou músculo, deixou só ossos, órgãos e o intestino e a coluna, para você ter uma ideia. Agora tu imagina esse intestino bonitinho, arrumado aqui. Aqui é ele normal. Aí você imagina que ele se projetou 15 quilos de merda parada dentro dele, projetada para frente num bucho. O cara com aquela barriga enorme para frente. O que acontece com a coluna vertebral? Ela vem para frente. Aí vai começar a ter problema nas articulações da coluna. Prisão de ventre gera um bucho, esse bucho vai ser enfrentado pelo peritônio, se enche de gordura e água, e a coluna sai da sua posição normal. Aí a circulação inteira está afetada. Prisão de ventre, 95% do povo tem. Eu não tenho dúvida nenhuma. Aqui você tem novamente uma visão, o intestino e a rede linfática, que tem a função de filtrar o sangue, proteger com o sistema de imunidade. Mas o intestino por dentro cheio de comida podre, verme comendo, bactéria de todo tipo, e aí o camarada está todo aí intoxicado, cabeção inchado, dor de cabeça, furúnculo, bolota, problema de pele, o inferno. Pode botar a lista do que você quiser. Tudo está envolvido com o intestino. Tudo. É só você ler o livro.
A Medicina Natural ao Alcance de Todos, de Manuel Lezaeta Charan. Vai ler 400 páginas e você vai entender como isso é brabo. Agora aqui, numa visão rápida, obviamente, que o meu tempo é curto, você tem uma percepção do tamanho da complicação que é uma prisão de ventre. Agora aqui, ó, novamente uma visão dos órgãos nas suas posições, né? Isso aqui é muito importante a gente colocar. Eu não tenho, obviamente, o tempo para explorar tudo com os mínimos detalhes como eu gostaria de fazer, porque, obviamente, o meu tempo é curto aqui. Mas, aqui. Agora, só o intestino e a conexão da drenagem linfática. O intestino grosso, o intestino delgado, as bolinhas aí são os linfonodos especializados naturais do corpo, que vão ajudar a filtrar e combater os inimigos. É onde o sistema imune protege o intestino, o sangue. Só que a toxina dentro do intestino do sujeito é tão violenta que o corpo não aguenta e ela papoca. Estoura, arrebenta a acidez para todo lado. Aí você chega para um tratamento, a solução aqui é o que? Vamos dar um antibiótico e ninguém tira essa merda de dentro da barriga do cara. Não faz uma lavagem intestinal para puxar 6, 7 quilos de merda, de ácido podre. Eu vou repetir, e não é para ter graça, é para a gente refletir com seriedade. O cheiro das fezes, o cheiro do peido do sujeito, é o cheiro da podridão que está parada dentro de você. Ó, um dia sem fazer cocô, no outro dia você vai fazer o cocô e sente o cheiro imundo, nojento. Você tem que pensar assim, essa porcaria está parada dentro de mim, infectando o meu sangue. Pelo que eu estou mostrando. Mas ninguém estuda isso, é de irritar. O sistema de saúde inteiro não estuda, pelo amor de Deus, isso é fisiologia. Isso está em qualquer tratado de anatomia. Mas ninguém ensina isso na escola, ninguém fala isso numa faculdade, ninguém fala isso em lugar nenhum. E o povo desfilando por aí com essas barrigas horríveis, cheias de acidez, comendo tudo errado. Aí a coluna sai do lugar, papoca geral. E aí isso alimenta o sistema de saúde e tome bilhões e bilhões, infinitos bilhões, para não curar ninguém. Porque a cura depende dessa higiene intestinal profunda, que só vai acontecer de maneira perfeita com quem organiza a sua vida para a alimentação correta, beber água do jeito certo, fazer atividade física. É toda uma série de regrinhas que são básicas numa vida saudável. Mas ninguém fala desse assunto. Resultado, chegamos ao nível celular. Uma vez que essa acidez cai no sangue, o sangue fará chegar nas células do corpo as toxinas. E as células dos nossos tecidos corporais, onde o sangue visita todo o canto do corpo, o lugar onde o sangue não chegar no corpo, aquele lugar está morto. Então ele chega lá e deposita toxinas. Você tem aqui uma representação. Uma célula normal, uma célula atacada pela acidez, chamada de radicais livres, e aí o estresse oxidativo, a célula do tecido papoca, vira câncer, vira furúnculo, cisto, pode botar o nome que você quiser aí. É acidez o tempo todo. Aqui, ó, você tem novamente um corte, para que a gente possa refletir. Aqui você tem um corte da pele, não é do intestino, isso aqui é pele. Observe na parte baixa o fio vermelho e azul. É sangue arterial e venoso, passa na pele de todo mundo. Igual nas vilosidades. E passa um fio amarelo pelo meio deles, que é o vaso linfático. Isso, eu estou mostrando aqui a pele, ó, de novo, ainda continuo na pele. Por que eu estou mostrando isso? Para você entender que assim como é na pele, a mesma coisa é no intestino. Porque o corpo humano, ele é um circuito fechado em que o fluxo é um só. Tem que ter fio venoso, tem que ter fio arterial, tem que ter fio linfático.
que é o venoso? O sangue que vem de baixo subindo para o coração. O que é fio arterial? Sangue que desce do coração para o corpo todo. O que é o vaso linfático? É um fio que está entre eles e ajuda a filtrar esse sangue. O sangue vai para os vasos linfáticos, é filtrado e volta. E quando volta, traz o sistema imune, que é produzido dentro dos vasos linfáticos. E são bilhões, trilhões, quaquilhões de fios. Aí o sujeito enche o tubo interno do intestino, não é? De coisas absurdas. Vamos aqui um exemplo. Vou vir aqui para o... Vou botar aqui, ó. Escrever assim, ó. Homem gordo. Escrevi aqui, ó. Estou botando aqui na tela. Homem gordo. Então, olha a coisa linda que apareceu aqui, ó. Pelo amor de Deus. Fala sério. Está aí, ó. Olha a situação aqui, ó. Por aqui você tem uma noção. Olha aí. Olha aqui, ó. Tá vendo? Barriga. O que é isso aqui, ó? Essas barrigas aqui, ó. O que é esse? O que é esse barrigão aqui, pelo que você assistiu na aula de hoje? Aqui, ó. Vamos pegar esse aqui, ó, como exemplo. Pronto, peguei um aqui qualquer, ó. O que é isso aqui que você está vendo aqui no abdômen? É o peritônio. Mas o peritônio só fica inchado desse jeito se o intestino que está lá dentro estiver carregando o quê? Muita cerveja, muita carne, muita comida velha parada. E ele se deforma, Vamos aqui, eu vou mostrar a deformidade. Então aqui, ó, enema opaco. Enema opaco. Tá aqui. Aqui, ó. Ó, olha só que tragédia. Eu vou pegar aqui um outro, uns dois aqui, só para a gente ter uma rápida visão. Olha aqui, ó. Ó, alteração dentro do intestino. Tá vendo aí, ó? Olha esse outro aqui, ó. Olha aí, ó. O intestino grosso. Se você acompanhou a aula desde o início, você tá vendo aí a desgraça que tá isso aqui. Como é que esse intestino ficou assim? Deve ter muito uísque para ter ressecado, bebida alcoólica, álcool, ressecou as tripas. E olha só que desgraça. O cólon descendente aqui no meio, ó, caiu. Isso por dentro. Ele perdeu a conexão com a alça do peritônio. Está aqui a prisão de ventre. Olha esse bolotão aqui à sua esquerda da tela. Isso está dentro do intestino, não é fora. O que está fora é exatamente a água, a gordura e o peritônio tentando salvar isso aqui. Entenderam? Olha aqui. Espera aí, que tem mais outros aqui. Cadê? Enema opaco. Enema opaco é um dos exames mais maravilhosos. Eu vou dizer que é um negócio fantástico. Enema opaco ajuda a ver a realidade do intestino. Olha esse aqui, ó. Olha aí a situação desse intestino grosso, a bagaceira que está isso aí, ó, tudo torto, tudo enviesado. Como é que ficou assim? Uma história da vida do sujeito. Ele passou a vida comendo errado. Esse aqui é um tipo? Tem centenas de outros tipos, centenas de outras maneiras de você ficar com seu intestino arrebentado. Tem diversas maneiras, entendeu? Olha só a situação disso aqui, pelo amor de Deus. Olha só aí, ó. Prisão de ventre, olha aí, ó, bagunça aí, ó. Tudo embolotado por dentro. E lá na parte de baixo, você está vendo aqui na parte de baixo aqui, ó. Como é que esse monte de coisa branca que você está vendo aqui? Isso aqui é porque o cara tomou um contraste e o que tem dentro foi tomado pelo contraste. Como é que vai descer esse monte de fezes? Não tem como, tem que fazer lavagem intestinal. É a solução. Bom, estamos chegando ao final da exposição que eu queria trazer para a nossa reflexão sobre o que nós estamos, obviamente, tratando aqui, que é prisão de ventre. Vai dizer assim, mas professor, como assim? E aí? Bom, 4 fatores criam a prisão de ventre. Eu só preciso de 1 minuto para dizer quais são. Alimentação errada, isso é básico, não precisa nem de muito esforço para saber que é. Desidratação, ou seja, a pessoa, em vez de beber água, bebe sabe lá Deus o quê. Então, bebe Nescau, bebe todinho, enche a barriga de refrigerante, não sei. Bebe bebida alcoólica, bebe de tudo, menos água,
Então, alimentação errada, desidratação, porque não bebe água, não faz atividade física. Atividade física tem muito que ver com a melhora do abdômen, do intestino, que a atividade, pessoa tem dezenas. Quem pode vai jogar futebol, vai jogar vôlei, vai tomar banho de piscina, vai andar de bicicleta, fazer caminhada, não sei, vai fazer hidroginástica. Não faz atividade física, vai ter problema intestinal, vai ter, fica parado, sentado o dia inteiro, e a barriga sentando, e tome comer. Você está ferrado, acabou-se para você. Não adianta, mas não tem mimimi, é papo reto. Comida correta, beber água, atividade física. Ah, mas eu não tenho idade para atividade física. Vai ter que se consultar, ver qual é a atividade que pode, tudo isso é planejamento. E, em quarto lugar, tem que estar com a coluna bem posicionada. Se você tem escoliose, lordose, cifose, a coluna está fora do lugar, ela tirou o intestino da posição correta. Então, tem que ir atrás de pilates, RPG, fazer alongamentos para melhorar a coluna como um todo. Esses 4 fatores. Sem esses 4 fatores, não tem como melhorar o desempenho intestinal. A alimentação correta. Então, tem que ter uma aula mais ampla para tratar só sobre isso. Água de qualidade, beber água bem, para reidratar o corpo, deixar a água trabalhar. Atividade física planejada, não é na doida. Não é o esforço físico, é atividade física. É outra história, é planejamento. E cuidar da coluna. Se a coluna está fora do eixo, tem que procurar um fisioterapeuta, um quiropraxista, para realinhar essa coluna. Aí você enfrenta a prisão de ventre com essas 4 atitudes. Era isso. Uma reflexão, em alguns momentos, assim, meio agressiva, que é para saculejar mesmo a cabeça do caboclo, para ver se ele se liga. E os nossos alunos aguardem que eu estou mandando esse material que eu usei hoje para vocês aí nos grupos da mentoria, da classe de alunos. Vou mandar no PowerPoint para vocês poderem mexer, usar, fazer palestra, fazer o que vocês quiserem. Beleza, meus amigos? Fiquem com Deus. Foi muito legal eu ter compartilhado isso com vocês, porque é o centro da cura, é intestino. Sem cuidar do intestino, não tem solução. Grande abraço. Fiquem com Deus.